verdade. Então, o desafio é esse, Romanos capítulo 9. Opa, deixa eu só ir passando aqui. Vocês sabiam que não havia controvérsia antes de Agostinho a respeito de Romanos capítulo 9? É muito importante você já guardar essa. Né? Só a partir de Agostinho é que começou a haver uma interpretação de Romanos capítulo 9, dando a entender dupla predestinação ou predestinação incondicional. Tá? Antes disso, não havia esse problema. Para entendermos o capítulo 9, aliás, para entendermos Romanos como um todo, para entender quase todos os livros da Bíblia, uma questão de hermenêutica, ou seja, é fundamental a gente atentar para o seguinte. Em primeiro lugar, né, no caso de Romanos capítulo 9, precisamos entender qual é a questão por trás de Romanos capítulo 9. Em segundo lugar, entender que Romanos capítulo 9, de 9 a 11, que ali é uma seção, ela é de fato um bloco e devemos entender como tal e ler e interpretar em conjunto, tá bom? Ler dentro do contexto da mensagem central da carta, entender o que é que Paulo está ensinando, do começo ao fim, qual é a tese, qual é a linha, né, de pensamento. Isso é vital. Não pode você, eu, quem quer que seja, se sentir na liberdade de interpretar Romanos capítulo 9 como, sabe, tirando fora do contexto. Isso é um problema seríssimo de hermenêutica que muita gente faz, comete esse erro, mas a gente não deve cometê-lo. Perceber também a conexão com os primeiros 4 capítulos. É imprescindível isso. Entender que Romanos capítulo 9, 10 e 11 tem tudo a ver com Romanos capítulo 1, 2, 3 e 4, que é a base, o cerne, que é quando Paulo está levantando todas aquelas questões relacionadas à salvação que bate de frente com a tese judaica, que era: somos um povo escolhido. Somos descendentes de Abraão. Recebemos a lei, a circuncisão. Temos todas essas coisas e nelas estamos calcados. Paulo vai bater de frente com isso e vai dizer que não há salvação para ninguém pelo puro e simples fato de ser um descendente étnico, sanguíneo de Abraão. De que ter a lei não garante salvação para ninguém, porque a salvação estaria na obediência à lei. O problema é que quem é que obedece à lei devidamente? Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Está percebendo? Então, tudo que Paulo fala nos primeiros 4 capítulos, que é a base, a essência ali, é contra a ideia de que possa haver salvação para um judeu ou para um gentil através das boas obras, através da circuncisão ou através de qualquer outro caminho. Coloca todo mundo, gentil e judeu, na mesma base de pessoas perdidas que carecem de salvação. É isso. Essa é a tese. E aí é que a gente chega no capítulo 9, porque os judeus estão questionando, os judeus cristãos da comunidade, porque havia muitos judeus cristãos dentro da comunidade dos romanos, embora fossem em menor número, mas eles estavam ali presentes. Eles estavam achando que Paulo, com essa abordagem, estava desprezando os judeus e desconsiderando tudo. Aliás, Paulo, em outro texto,
em outra de suas epístolas, chama de refúgio todas estas coisas nas quais ele, como judeu, e os judeus seus contemporâneos confiam. E ele considera tudo isso como refúgio para ganhar Cristo. Mas antes ele estava apostando tudo nisto. E ele percebeu que isso não é caminho de salvação. E agora se levanta essa questão. Então, qual o valor do judeu? Então, qual a importância? Então, as promessas de Deus para Abraão, para os seus descendentes, falharam, fracassaram? Então, essa é a questão. Já estou quase respondendo aí. Essa é a questão que leva à resposta do apóstolo Paulo, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Tem a ver com os judeus. Tem a ver com a rejeição dos judeus. Né? Tem a ver com por que é que os gentios, né, estão abraçando a fé, enquanto os judeus, que eram ali o povo escolhido, está rejeitando. O que é que está levando a essa rejeição? E como é que fica a questão deles? Eles estão rejeitando, como é que fica? Então, essa é a questão. É disso que se trata aqui, tá bom? Então, percebendo essa conexão com os primeiros 4 capítulos. Quase que eu fico lendo esses pontos para depois falar deles e acabo adiantando, depois já vou ter que pular. Quando chegar lá eu já adiantei, né? Considerar o contexto dos trechos do Antigo Testamento que aqui são mencionados, principalmente no capítulo 9. Há muitas menções diretas, alusões e menções diretas, referências claras a textos do Antigo Testamento que precisam ser lidos e interpretados dentro daquele contexto, tá bom? Não pode você desconsiderar, ler fora daquele contexto, porque senão vai chegar à conclusão equivocada, errônea. Então, quando você lê Romanos capítulo 9 e se deparar com alguma afirmação, a gente precisa saber de onde vem essa afirmação. Né? Vasos de ira? Oleiro? Da onde vem isso? Tá no Antigo Testamento? Quem é que Paulo está chamando de vasos de ira? Então, vai lá para o Antigo Testamento e você vai encontrar. E aí é a chave hermenêutica para interpretar. Aliás, para entender bem o Novo Testamento, só entendendo bem o Antigo Testamento. E para interpretar bem o Antigo Testamento, só conhecendo bem o Novo Testamento. Veja que uma coisa está casada com a outra. Bom, mais aqui. Textos difíceis devem ser lidos à luz dos textos mais claros. Obviamente, uma regra da hermenêutica. Então a questão está envolvendo Israel. E Israel? Como é que fica então? Como é que fica as promessas de Deus em relação a Israel e tal? Em pouco tempo a gente sabe que a igreja passou a ser composta, ela que originalmente era composta predominantemente, quase praticamente na sua totalidade, por gentios, os apóstolos, os 12, o próprio Cristo, Maria, os irmãos de Jesus que se convertem, e os 120 no cenáculo, no dia de Pentecostes, os 3.000 que se converteram, que eram ou judeus ou prosélitos vindos de distintas partes do mundo para a celebração de uma festa judaica, né, a festa de Pentecostes. Então, tudo isso mostra a igreja nascendo num contexto judaico, composta predominantemente por judeus, mas em pouco tempo, e principalmente graças ao ministério do apóstolo Paulo. Pedro já começa o ministério de evangelização de gentios, mas Paulo é que dá, sabe, um impulso muito grande. A igreja passa a ser majoritariamente composta por gentios. Gentios esses, que você sabe, tem o primeiro concílio de Jerusalém, e lá no primeiro concílio de Jerusalém o que nós temos é um grande debate a respeito de como é que ficam gentios. Porque os próprios apóstolos não tinham clareza, embora tivessem tido o ensino claro de Jesus a esse respeito, eles estavam confusos. Havia debates homéricos a respeito de como é que os gentios tinham que ser tratados. Se os gentios precisavam se tornar judeus
antes de se tornarem cristãos, ou para se tornarem verdadeiros cristãos. Precisavam guardar a lei, precisavam se circuncidar e cumprir todos aqueles rituais judaicos. Havia muito debate a esse respeito. Briga com o Pedro, porque Pedro ousou ir à casa de Cornélio, porque um judeu não visitava um gentil, e mais que isso, pregou e batizou. Então, ele foi chamado a atenção, lembram disso? Então, tem vários episódios que mostram, até o Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15. E lá no Concílio de Jerusalém, o que fica claro, né, com a anuência de todos os apóstolos, é que os gentios convertidos não deveriam ser não deveria ser colocado sobre eles nenhum fardo judaico. Eles não precisavam guardar a lei judaica como um judeu, sabe? Principalmente as leis cerimoniais e tudo mais, né? E também não precisavam se circuncidar. Isso foi um grande trunfo, principalmente de Paulo. E se a gente lê o livro de Gálatas, bom, eu já estou meio... A gente vai perceber que Paulo batia de frente com o próprio Pedro e com os apóstolos, porque Gálatas é escrito, é a primeira epístola, né, escrita por Paulo, né? Então, é num momento ainda de tensão, embora já tivesse havido superação, Paulo bateu de frente com Pedro, e ali fica registrado, ele conta esse relato, e com outros mais, os de Tiago, né? Então, porque houve um período de tensão, que graças a Deus a igreja em unidade superou, tá? O livro de Romanos é escrito num contexto onde existem ainda cristãos de origem judaica que entendem que a lei era caminho de salvação e que não estão entendendo a mensagem do apóstolo Paulo, que essa mensagem da graça, da justificação pela fé, para eles não cola, tá? Então, Paulo está defendendo a tese da justificação pela fé e está mostrando como o caminho, a ideia de que se é possível salvar-se através do judaísmo, isso é algo que tem que cair por terra. É isso. Vamos lá então aqui. Então, os judeus estavam questionando o seguinte: se Jesus é o Messias, deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Se Jesus é o Messias, por que Israel não foi redimido conforme as promessas do Antigo Testamento? Então Jesus falhou. É uma questão que eles colocam aqui. Por que a igreja é composta majoritariamente por gentios? Teria Deus voltado atrás em suas promessas? O que acontecerá com o grande número de israelitas que não creem em Cristo? Estão perdidos? Vão para o inferno? É a maioria? E aí? Deus não deveria salvá-los por serem eles filhos de Abraão, descendentes sanguíneos? Há alguma esperança para eles? Essas eram as questões que Paulo está aqui respondendo. E a gente sabe como é que ele começa já a responder isso no livro, né? Opa. Então a tese de Romanos capítulo 9 não é sobre eleição individual, incondicional, como interpretam os calvinistas. Não é essa a questão, gente. A questão aqui é da rejeição e da condição de perdição, de estarem apartados agora do evangelho, da graça, da igreja, das bênçãos, das promessas, aqueles que receberam tais promessas e bênçãos em primeira mão. E por quê? O que está rolando? É isso. Então não é sobre eleição individual, incondicional. Diz respeito à eleição da nação de Israel para cumprir um papel histórico missionário. Deus é justo no tratamento dado a Israel, é isso que Paulo vai colocar.
Deus tem cumprido, sim, as suas promessas através do remanescente fiel. É isso que Paulo coloca. Deus não falhou e não falha jamais. A promessa de Deus quanto aos judeus está se cumprindo, sim, no remanescente fiel, nos 12 apóstolos, nos 120 do cenáculo, nos 3.000 que se converteram, nos dias de Elias. E Paulo faz questão de lembrar isso. O judeu, ou o Israel espiritual, era composto por 7.000, que não se dobraram diante de Baal. Elias, mais 7.000, não é isso? Ou seja, a grande nação de Israel, descendentes sanguíneos, na sua enorme, maciça maioria, estavam de joelhos diante de Baal. Estavam perdidos, mortos em seus delitos e pecados, apartados de Deus, apartados, eram infiéis à aliança e à promessa, romperam com Deus, rejeitaram. Só 7.000. E o que está acontecendo nos dias do Novo Testamento? Algo semelhante. Deus enviou Jesus para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus tem cumprido suas promessas através do remanescente fiel. Os profetas, as escrituras e a salvação, sim, vem dos judeus. Paulo deixa isso claro, sabe? Esse reconhecimento, essa gratidão à nação, ao povo. No entanto, os indivíduos judeus não têm um caminho de salvação distinto dos gentios. É Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem um plano de salvação para os judeus à parte de Cristo. É isto. Vamos lá? A exclusão de uma grande parte da descendência de Abraão sempre foi uma realidade na história de Israel. Paulo deixa isso claro. Você está acompanhando lá Romanos capítulo 9? É isso. Esse é o raciocínio, essa é a pegada, essa é a ideia. A exclusão de uma grande descendência, da grande parte, assim, isso é uma toada que se vê desde o início. Por isso ele lembra Esaú e Jacó. 2 descendentes imediatos de Abraão e Isaac. E que um deles, apenas num deles, se cumpre a promessa. No outro, a rejeição. Dos filhos de Abraão, apenas Isaac herdou a promessa. O Ismael ficou de fora. Então, ter o sangue de Abraão não é garantia para ninguém. Está concordando aí com o apóstolo Paulo? Esse é o argumento dele. Ter o sangue de Abraão e de Isaac não garantiu a Esaú direito à herança espiritual, que o próprio Esaú rejeitou. Dos filhos de Israel, apenas um remanescente será salvo. E a gente podia falar lá daquela grande multidão que foi liberta no Egito. Quase totalidade pereceu no deserto. Paulo trata disso em 1 Coríntios capítulo 10. A salvação se dá mediante a fé pela qual Abraão foi justificado, tornando-se pai de todos os que creem, quer sejam eles judeus ou gentios, pai de muitas nações. Leia dentro do contexto. É um princípio hermenêutico. É importante então estudar, como eu já disse aqui, né, o Romanos capítulo 9, 10 e 11, como um bloco, levando em consideração o livro como um todo. Devemos analisar os contextos, as referências feitas ao Antigo Testamento. Tudo isso eu já falei. Paulo assume que os judeus conheciam bem o contexto das passagens do Antigo Testamento, porque quando ele trata de Romanos capítulo 9, 10 e 11, ele está se voltando para a comunidade judaica em especial. É claro que é mensagem de Deus para nós aqui e para os gentios que estavam ali presentes, mas esses gentios estavam sendo, digamos, insuflados pelos judeus a não confiarem em Cristo somente para a salvação.
a se circuncidarem, a guardarem todos os sábados, mandamentos, todas a lei judaica, cerimoniais, cumprirem tudo aquilo. Paulo então tem que defender o evangelho. Romanos 10 e 11, esses dois capítulos subsequentes, eles completam o argumento e mostram que Paulo não estava falando de indivíduos e da salvação de cada um deles, mas sobre grupos e serviço em seu plano. Tá? Textos mais claros lançam luz sobre os mais obscuros. Não podemos interpretar os textos obscuros de modo a contradizerem, chegar a tirar conclusões a partir deles que contradigam o claro e eu diria mais, abundante ensino bíblico sobre o mesmo tópico. Estamos falando sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Quanto texto bíblico temos a respeito do caráter de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Agora, você não pode pegar um texto obscuro, mais difícil de entender, e a partir dele tirar uma conclusão que venha contrariar tudo mais que claramente está estabelecido nas Escrituras Sagradas, que é o que, infelizmente, calvinistas fazem quando tratam desse capítulo. Vamos lá? Então, os textos mais claros nos dão segurança e servem de base, estabelecem as fronteiras que não devem ser, de maneira alguma, ultrapassadas. Romanos 9 a 11 está conectado com Romanos 1 a 4, isso eu já falei. Né? Romanos de 1 a 4 e Romanos capítulo 9 a 11, esses dois trechos que estão ali conectados, afirmam que a salvação, ambos os textos afirmam que a salvação não é pelo direito de nascença, não é pelo direito de primogenitura, não é pelo esforço humano ou pelas obras da lei, mas é pelo modo escolhido por Deus, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, vamos agora de cara, assim, eu fiz um preâmbulo aqui, mas eu quero ir direto ali onde há o embate entre arminianos e calvinistas. Tá? Versículos basilares do calvinismo, ou seja, aqueles versículos que os calvinistas interpretam de tal forma a defenderem a predestinação incondicional. Tá? Ou a dupla predestinação. O primeiro deles, Romanos 9:13. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. O outro é Romanos 9:15. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O outro é Romanos 9:18. Deus endurece a quem quer. E por fim, Romanos 9:22. Vasos de ira preparados para a perdição. Então são esses os 4 textos que os calvinistas interpretam de tal forma a defenderem a doutrina da predestinação incondicional. Vamos à interpretação de cada um deles? Então, o primeiro é esse. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Calvinistas dizem que aqui a base para a eleição incondicional de cada indivíduo. Teria Deus odiado a Esaú quando ele ainda estava no ventre de Rebeca? É isso que eles dizem. É assim que eles interpretam. Então, Deus teria odiado, se você for interpretar a palavra depois, a gente toca nesse assunto que significa esse ódio aqui. Muitas vezes traduções da Bíblia interpretam nesse sentido de ódio, né? Odiado a Esaú quando ele ainda estava no ventre de Rebeca. Isso depõe contra o caráter de Deus.
Esaú não teria feito nada de ruim, nem teria condições de tê-lo feito, para ter já uma rejeição e um ódio, ou uma aversão, ou já um decreto de Deus sobre sua vida para o inferno, para a condenação eterna. Teria Deus determinado desde a eternidade que ele nasceria para a perdição? Porque isso é o que ensina o calvinismo. Tal interpretação, meus irmãos, ela não é plausível. Não é plausível, pois ela violenta todo o ensino bíblico a respeito do caráter de Deus. Por isso a gente falava que um texto mais obscuro deve ser interpretado à luz de textos claros, de algo que está muito fundamentado nas Escrituras Sagradas. Deus é amor. As misericórdias de Deus estão sobre todas as suas obras. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, a partir de um texto como esse, chegar à conclusão de que Deus faz acepção de pessoas, quando Paulo, lá no começo, nesta carta, nesta epístola, Paulo deixa de cara, claro, mas com todas as letras, Deus não faz acepção de pessoas. De repente, estamos aqui vendo um Paulo caindo em contradição, dizendo que Deus faz sim acepção de pessoas, e faz isso de maneira arbitrária, gratuita, incompreensível. Não se trata de indivíduos aqui, mas de nações, meus irmãos. Nações. É sobre isso que trata o capítulo 9. Sobre a rejeição de Israel, nação, povo de Israel. Duas nações, Israel e Edom. Israel, Jacó. Esaú, Edom. Tá? No versículo 13, Paulo usa Jacó e Esaú para se referir às nações de Israel e Edom, pois ele está citando o quê? Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3. Dá uma lida lá depois, a gente não vai ter tempo de esmiuçar isso. Tá? Posso enviar para vocês isso depois, estamos gravando aqui, você vai ter condições de ouvir isso com mais calma, se assim o desejar, quiser se aprofundar, tá? Vá ler Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, que trata de Edom, dos edomitas, e da rejeição e da desgraça que se abate sobre eles. E por quê? Não é sem razão. É que Deus é presciente. É porque a eleição é segundo a presciência de Deus, segundo a sua onisciência. Né? Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Diz. Pedro repete isso de uma outra forma, de outra maneira? Sim. Não é uma predestinação sem base alguma. Temos que entender o conceito de Jesus a respeito da eleição. E a gente vê isso em Mateus capítulo 22, na parábola do grande banquete, quando Jesus conclui dizendo: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Dentro daquele contexto da parábola de Mateus 22, que trata também da rejeição de Israel, portanto, tem um paralelo, mas assim, é como que um esboço, a gente pode colocar, sobre o qual Paulo se debruça para tratar da questão de Israel aqui. Por que os judeus estão de fora da igreja? Pelo menos momentaneamente, porque essa própria rejeição de Israel não é definitiva. Então, que história é essa de predestinação incondicional? Quando Paulo, no capítulo 11, capítulo 9 também, no finalzinho, no capítulo 10, mostra a sua esperança, ora pela conversão desses que ele chama de vasos de ira, desses que foram cortados por causa da sua incredulidade. Paulo, no capítulo 11, deixa claro sua esperança de que eles deixem e abandonem a incredulidade
eles que foram cortados por causa da incredulidade possam ser readmitidos através da fé. E fala Paulo aos gentios cristãos que eram ramos de uma oliveira brava, que foram agora enxertados nessa oliveira, nesse povo de Deus. E ele diz: temam, porque se Deus não poupou os ramos originais, temam cair no mesmo erro de incredulidade, porque vocês também serão cortados, se assim agirem. Aonde está a predestinação aqui, gente? Aonde? Como é que os calvinistas interpretam essa passagem? Como é que eles interpretam tudo fora do contexto? O contexto é claro. Deus tem misericórdia de quem quer, e a gente vai ver isso. Mas ele resolveu ter misericórdia de todos. Sua graça se manifestou a todos. Agora, não é uma graça e uma misericórdia que se manifesta a todos de modo incondicional. É mediante a fé em Cristo que eu e você temos acesso a isto, seja você judeu ou gentio. E é mediante esta mesma fé que mantemos nossa posição em Cristo, porque Cristo é caminho, é nele que temos a salvação. Então, andemos no caminho, perseveremos até o fim no caminho. Vamos combater o bom combate, vamos completar a carreira, vamos guardar a fé, vamos perseverar na fé até o fim. Esse não é o ensino de Jesus? Esse não é o ensino dos apóstolos? Esse não é o ensino do livro de Apocalipse? Esse não é o ensino das escrituras do Antigo Testamento, que mostram que o povo judeu, por vezes, confiou numa eleição incondicional e se deu mal? Porque não é assim. Bom, é só ler Antigo, Novo Testamento para ver e checar aquilo que eu estou afirmando aqui, tá? Então, Romanos capítulo 9, versículos de 6 a 13, não é sobre salvação de indivíduos, mas sim sobre como Deus escolheu soberanamente nações para levar a cabo seu plano na história. Jacó e Isaú representam Israel e Edom. O indivíduo Isaú jamais serviu ao indivíduo Jacó. É só ler capítulo 9, versículo 12, porque se a gente vê lá, então foi dito que o Isaú serviria a Jacó. Quando, na história destes dois filhos de Isaac, desses indivíduos, se cumpriu tal profecia? Em nenhum lugar. Pelo contrário, o que a gente vê, porque o Jacó aprontou com Isaú, é o Jacó, num reencontro posterior, depois de Peniel, depois daquele face a face com Deus, ele mandar mensageiros com muitos presentes, ele servindo ao irmão com muitos presentes, e ele se prostrando diante do irmão de maneira muito humilde. E o que a gente vê também é o Isaú mostrando que ele era descendente de Abraão, porque ele foi misericordioso, ele foi perdoador, ele perdoou o irmão que tinha aprontado muito com ele, que o tinha roubado, enganado por 2 vezes, não é? Então, se olhar bem aí, a gente vai ver. Então, individualmente, nunca se cumpriu. Do que se trata aqui? Do que Paulo está falando? Está falando da história. Na história, quem prevaleceu foi o povo de Israel. Cadê os edomitas? Conhece algum descendente dos edomitas? Não, eles foram banidos. Israel sempre foi, digamos assim, superior como o povo. Teve ascensão sobre os edomitas, que nem existem mais hoje. Não é? É disso que se trata o texto. O que Paulo quer demonstrar aqui é que a rejeição atual de boa parte dos descendentes de Abraão não é apenas possível, como já havia ocorrido no passado, como se vê no caso de Esaú e seus descendentes. Não basta ser descendente físico de Abraão, é preciso ser descendente espiritual. Raabe e Ruth, que não eram da linhagem de Abraão, não eram judeus ou hebreus por natureza, se tornaram filhas da promessa e herdeiras da promessa, inclusive participam
da linhagem da qual descenderá o Cristo, não é? Então é isso que a gente tem que parar para atentar. O significado de aborreci também precisa ser devidamente interpretado. Um repúdio relativo é a melhor interpretação. Não é um repúdio total, uma coisa assim, cabal, abismal. É relativo. Por quê? Veja só, esse mesmo termo, tá? Esse mesmo termo, como aparece nas Escrituras Sagradas no original, se encontra lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece, é o mesmo termo, interpretado, traduzido muitas vezes por odiar ou por aborrecer, tá? Aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como é que você interpreta isso, meu irmão e minha irmã? Como é que você interpreta? É o mesmo termo. Como é que um calvinista interpreta? É uma condição que Jesus colocou para ser discípulo dele. Estamos nós odiando? Estamos nós fazendo de tudo para aborrecer essas pessoas? Como é que a gente interpreta? A gente entende isso dentro do contexto. E percebemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E que se um parente for oposição ao caminho, nossa lealdade, número 1, é para com Cristo. É isto. Ninguém que eu conheço, ou que você conhece, interpreta de outra forma, não é? Mas quando a gente chega em Romanos capítulo 9, a gente, às vezes tomado por um preconceito, já uma ideia de uma predestinação condicional, já leva para outro lado, não é? Esse é o perigo de trazermos para o texto aquilo que não está no texto, de virmos a ele com os nossos preconceitos e não deixarmos o texto nos falar aquilo que ele bem quer dizer. Não entendermos o texto dentro do seu contexto e do propósito da tese do apóstolo Paulo, que do capítulo 1 até o último é a mesma. Não é sobre eleição incondicional, que não é o caminho da salvação, não é a eleição incondicional, mas é a fé em Cristo Jesus. Não é? Essa é a tese. Justificação não pela eleição incondicional, mas justificação pela fé em Cristo Jesus. Foi o próprio Esaú quem desprezou seu direito de primogenitura, e isso a gente sabe muito bem, perdendo assim o privilégio de ser o pai da linhagem da qual nasceria o Salvador do mundo e tudo mais. Não se trata aqui de salvação. Mais tarde observamos que Esaú foi misericordioso para com seu irmão, um sinal da graça de Deus em sua vida, individualmente falando. Quem é que pode aqui garantir que o Esaú não estará no céu? É esse o ensino bíblico? Que Esaú se perdeu, foi para o inferno? Olha a atitude dele, grandiosa para com o irmão no final, mostrando que ele também tinha temor de Deus, tinha misericórdia, não é? Então não dá para afirmar individualmente, não, mas o povo, o povo caiu em desgraça, os descendentes dele, e historicamente falando, não quer dizer cada edomita, cada descendente de Esaú, não é isso, mas o povo como um todo, porque é disso que se trata aqui, de povo descendente de Esaú, povo descendente de Israel, é que a gente está vendo o apóstolo Paulo tratar da questão, tá bom? Não podemos afirmar que tenha perdido a sua alma. Alguns de seus descendentes podem ter exercido fé em Deus, à semelhança do pai Abraão. E quanto a Israel, muitos de seus filhos se desviaram após outros deuses, individualmente falando. Não é disso que se trata, tá? Presciência de Deus como base da eleição, praticamente já tratei disso, mas os textos, a gente, bom, citando aqui o de Obadias, porque esse aqui é bem forte, né? Deus sabia o que o povo descendente de Esaú, os edomitas, fariam no futuro. Veja só. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Falando a Esaú. Mas Esaú já estava morto. Usando a figura dos dois irmãos, Esaú e Jacó. Jacó chamando de Jacó e não de Israel. Está entendendo aqui? Como Jacó aqui representa o povo de Israel, como Esaú aqui representa os edomitas. Está aqui.
Mais um exemplo bíblico. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Meus irmãos, quando da destruição de Jerusalém, os edomitas riram, mataram judeus que tentavam escapar, entregaram, deduraram. Se escondeu ali. Por isso, a desgraça se abateu sobre o povo edomita. Agora, Deus é presciente, já sabia. Então, nós não conhecemos todos os fatores que levam Deus a, de repente, de antemão, escolher um e não o outro. Falando de indivíduos, e muitas vezes também falando de povo. Eleitos segundo a presciência de Deus. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Portanto, uma predestinação baseada num conhecimento prévio. Tanto Pedro primeiro, foi o versículo que eu citei, foi de Pedro, eleito segundo a presciência de Deus, e o de Paulo, em Romanos capítulo 8. Está entendido isso? A mesma coisa aqui em relação aos edomitas. Deus, conhecendo os edomitas, o que fariam, como agiriam, escolheu Jacó, escolheu Israel. Tá bom? Presciência de Deus como a base para a eleição e reprovação. Está aqui os dois textos, Romanos 8:29 e 1 Pedro 1:12, o 2. A tese de Romanos não é salvação mediante eleição incondicional, mas mediante a fé. Os judeus foram cortados por sua incredulidade e não por terem sido rejeitados de antemão. Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 22, a parábola do grande banquete ensina a mesma coisa. Romanos 11:20. Claramente, Paulo coloca aqui que a rejeição deles não foi por uma eleição incondicional, mas foi por causa da incredulidade, colocando também a possibilidade de serem reenxertados se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé. Onde é que está a predestinação incondicional? Esse não é o tema de Romanos, em parte alguma. Tá? Os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de novo. Romanos 11:23. Eleição é condicional, meus irmãos. Os que creem tornam-se os indivíduos eleitos sob a condição de permanecerem firmes nessa mesma fé. Veja só 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem assim, dessa forma, jamais tropeçarão. 1 Coríntios 9:27. É perseverando que vocês obterão a vida, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um texto claro, meus irmãos. É um texto claro. É perseverando que vocês vão obter a vida. Lucas 21:19, Mateus 24:13 e Hebreus 3:14. Aliás, o livro de Hebreus. Como é que alguém pode ser calvinista e ainda continuar com o livro de Hebreus na Bíblia? Tem que tirar o livro de Hebreus. Tem que tirar, aliás, o Antigo Testamento inteiro. Tem que tirar os evangelhos. Não há predestinação incondicional em nenhuma dessas passagens. Aliás, em Romanos capítulo 9 você pode tirar também, porque está sendo mal interpretado por eles. Veja, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Gente, como é que você interpreta isso? Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que. Cadê o incondicional? Não tem incondicional, tem condicional aqui, clara. De fato ainda, nos apeguemos até o fim. A confiança que tivemos. Ele não está dizendo que ele não teve confiança. Porque olha como é que o Batista interpreta. Eu quero conversar com os batistas agora. Porque também tem batista arminiano e batista calvinista, mas mesmo os batistas arminianos chegam a dizer assim, uma vez salvo, para sempre. Mas calma aí. Bom, como é que dá para entender aqui?
pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Gente, você ter confiança no princípio, e então, se você teve confiança no princípio, supomos que você foi salvo. Quem teve confiança no princípio precisa se apegar para ter confiança até o fim. É o que diz aqui o texto. Só assim tem a salvação. Aliás, isso concorda com o que Jesus falou. Então, essa de uma vez salvo, salvo para sempre, não dá. Salvos, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Se retivermos até o fim essa confiança. Desde que, de fato, nos apeguemos, retenhamos, vamos manter posição até o fim. E o livro de Apocalipse? Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Então você tem que ter tido a coroa. Corre o risco de perder? Corre. É o ensino de Apocalipse. Jesus falando nas cartas que escreveu ou que redigiu no Apocalipse. Deus não rejeita de modo arbitrário, porque Deus é justo. Esse texto, essa parábola de Isaías capítulo 5, logo nos primeiros versículos, é algo fundamental para a compreensão de tudo mais. Porque está aqui o Senhor Deus, o Pai, Jeová, tratando de Israel, mostrando o seu inconformismo em relação à incredulidade e às ações, a idolatria, as malignidades, todas ali descritas no livro de Isaías. Chega ao ponto que Deus diz o seguinte para Israel. Aliás, ele diz o seguinte para todo mundo, para quem quiser ouvir, né? Ele diz a respeito de Israel, mas para todo mundo, o mundo inteiro ouvir. Os anjos. Julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Vinha que representa Israel. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. E o que é que Deus está dizendo assim? O que é que eu podia fazer mais para poder dar certo, Israel? Será que eu... Gente, julgar entre mim e a minha vinha. Será que eu não... Aí você lê todo o texto, você vai falar... Será que eu não dei adubo, não reguei, não dei água, não dei os nutrientes suficientes? Vai para Hebreus capítulo 6 e veja lá a descrição da apostasia, daqueles que se perdem, que receberam todos os nutrientes, todas as bênçãos, provaram até dos poderes do mundo vindouro, do Espírito Santo e rejeitaram. Bom, fala ali da condição de perdição deles, e aqui também. Então, julgai entre mim, eu não sou injusto, eu fiz tudo. Eu vim para os que eram meus, mas eles não me acolheram. Jesus chorou sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, vocês é que não quiseram. Eu quis salvar. Eu não predestinei vocês para a perdição desde a eternidade. Eu quis salvar. Quantas vezes ele chora? Jesus está fazendo uma cena? Segundo o calvinismo, estaria. Porque, de fato, eles estavam predestinados de maneira arbitrária, muito antes de nascerem ou de fazerem qualquer coisa, já por um determinismo de Deus, a rejeitarem. Aí Jesus chora porque eles rejeitam e diz, olha, eu quis que vocês não rejeitassem e tal, quando eles nasceram já programados para tal ato de rejeição. Não poderiam agir diferente. Estavam predestinados a isso. É muito complicado. É muito complicado. O calvinismo é muito complicado, gente. Nesse aspecto da predestinação, não em outras partes. O calvinismo é algo que vai muito além, muito mais amplo. Mas na doutrina da predestinação é um engasgo, é um entrave. Tropeçam feio. Não tropeçam pouco, tropeçam feio. Depõem contra o caráter de Deus. Algo terrível. Contra o amor, contra a justiça. É algo, sabe, é algo que beira a blasfêmia. Não estou de brincadeira aqui, beira a blasfêmia. Por quê? Porque está blasfemando
do caráter de Deus, do amor de Deus e da palavra de Deus. Quando Deus declara amor a todos, desejo de salvar a todos, que eles negam esses textos claros e ficam presos a essas interpretações estranhas, que não fazem coro com o ensino claro. Eleição condicional dos indivíduos. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo usa o exemplo histórico da queda da maioria do povo de Israel como advertência para a igreja. Embora todos os israelitas tenham experimentado a graça libertadora de Deus, a maioria apostatou-se da fé e pereceu no deserto. E Paulo diz, e se volta para a igreja e diz, olha, essas coisas foram escritas para exemplo nosso, para a gente não incorrer no mesmo erro. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Leia lá 1 Coríntios capítulo 10, leia o capítulo 9, versículo 27, quando Paulo já falava sobre, olha como é que cada um corre. Corram e se portem de tal maneira a alcançar a coroa. Ele diz algo assustador para os calvinistas. Eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Diz ou não diz isso? E depois vem e conta o povo de Israel. Foram batizados na nuvem, em Moisés, na nuvem, no mar, beberam, comeram e beberam do maná, da vida espiritual, experimentaram, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Praticaram idolatria, prostituição e tantas outras coisas, razão porque pereceram. É isso que ele diz. E essas coisas foram escritas para exemplo nosso. Então, quem está em pé, cuide que não caia. Ele está ensinando que quem está em pé pode cair ou não. Ele pode cair feio a ponto de perecer no deserto e nunca entrar na terra prometida. É isso. É disso que se trata todo o texto. Bom, essa é a coerência. Você tem que interpretar Paulo à luz do próprio Paulo. A graça de Deus, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, se manifestou salvadora a todos os homens. A todos indistintamente. Vamos para outro versículo? Esse deu pano para manga, né? Romanos 9,15. Terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia. Bom, calvinistas dizem que Deus tem misericórdia apenas dos eleitos. Pasmem. Deus fazendo acepção de pessoas, tendo misericórdia apenas de um grupo diminuto em relação à grande maioria dos que se perdem. Mas Paulo afirmou que Deus tem misericórdia de todos. É só ler Romanos capítulo 11, versículo 32. Misericórdia para com todos os que o invocam. Romanos 10, 11. Olha o contexto. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145, 9. Deus é livre, meus irmãos, para estabelecer a fé como uma condição para a salvação de judeus e de gentios e manifestar a eles a salvação. Mas a misericórdia, a possibilidade disso, se foi manifesta a todos. Porque Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Porque o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ao mundo. Porque Jesus é propiciação pelos nossos pecados, nós que estamos na fé, mas não apenas pelos nossos, que já estamos no aprisco, mas pelos do mundo todo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Mas Ele não é propiciação só pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, isso não nos leva ao universalismo, porque é mediante a fé em Cristo. Para sermos descendentes de Abraão, precisamos exercer a fé que Abraão teve em Deus, crendo. E isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão, nesse contato e nessa conexão com Deus e exercendo fé na promessa, tornou-se pai de todos os que creem, tanto que gentios e judeus, indistintamente, não importa se eu tenho sangue de judeu ou não, indistintamente, judeus e gentios que creem, que seguem o exemplo de Abraão, têm acesso à
promessa feita a Abraão. De modo que nós somos gentios, crentes em Cristo, também filhos de Abraão, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo, de todas as promessas, inclusive a da terra, porque a promessa da terra se cumpre na Nova Jerusalém. Bom, calvinistas dizem que Deus tem misericórdia apenas dos eleitos. Tal interpretação contradiz os textos que afirmam que Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos e por aí vai. Já citei. Expiação é universal. Veja só, 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus é propiciação pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2,2, né, já li. Jesus provou a morte por todos, Hebreus 2,9. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Portanto, aquele por quem Cristo morreu pode vir a perecer por causa do nosso mau testemunho. Então, aqueles por quem Cristo morreu não estão garantidos como salvos. Correm o risco de se perderem por causa daqueles que são pedras de tropeço para eles. Romanos 14,15. Ele é o Salvador do mundo, João 4,42. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por aí vai, né? Deixa eu... Todos podem ser salvos, porque todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, como eu já citei aqui, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É 2 Pedro 3,9, é 1 Timóteo 2,4, são tantos os textos. Todos são convidados. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador, como eu já citei. Tito 2,11 e 12. Endurece a quem quer. Vamos agora para Romanos 9,18. Terceiro versículo a ser analisado, que são os versículos basilares do calvinismo. Endurece a quem quer. Então agora vai ficar complicado para os arminianos, né? Não é dito, meus irmãos, que Deus endureceu o coração de Faraó desde a eternidade. Onde é que está isso na passagem? Onde é que está? Na Bíblia. Que desde a eternidade, porque é isso que o calvinismo ensina. Que o endurecimento é um endurecimento, sabe, desde a eternidade. Já antes da pessoa nascer e fazer qualquer coisa de maneira arbitrária, sabe? Não baseado em qualquer conhecimento prévio de Deus, presciência ou onisciência. Tal endurecimento, meus irmãos, é melhor compreendido como a entrega da pessoa a si mesma. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Romanos 1,24. Antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, ali no Êxodo, né, nas descrições de todo aquele embate entre Faraó e Moisés, Êxodo capítulo 7, versículo 13, Êxodo 7, 22, 8, 15, 8, 32, 9, 7. Por 5 vezes, então, é dito que Faraó endureceu o próprio coração. Antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, é afirmado no texto bíblico que o próprio Faraó endureceu seu coração. Portanto, Deus endurece o coração daqueles que endurecem os seus próprios corações. Deus chega ao ponto de entregar as pessoas a si mesmas. Como diz Paulo, Romanos 1,24. Não é de graça. De graça, não é assim, sem propósito, sem razão. Não é de maneira arbitrária, desde a eternidade. É baseado na presciência de Deus. É baseado nas decisões históricas, como a de Esaú, que trocou seu direito de primogenitura. A gente sabe disso. Como Edom, os edomitas, que agiram de maneira tão perversa, cruel, com o seu irmão Jacó, Israel, a nação. Faraó, endurece a quem quer, né? Faraó converteu todas as manifestações da graça de Deus em desgraça pessoal por conta da sua crescente resistência. Como é que, se você olhar bem, como é que Deus está endurecendo o coração de Faraó? Dando mais graça, mais oportunidade. E à medida que as oportunidades iam se multiplicando, porque foram 10 pragas, e a cada uma delas manifestações poderosas de que Deus estava com Moisés, desde o princípio, desde ali quando a vara se transforma em cobre, come a dos feiticeiros do Egito,
Quantos sinais de que Deus estava com Moisés. Isso diante de Faraó. Mas Faraó endureceu seu próprio coração. E como fez isso? Diante de mais e mais oportunidades. E a gente vê isso acontecendo na vida, hein? Quanta gente de dura cerviz. O povo de Israel, na história. Jesus chorando. Quantas vezes eu quis. O problema não foi que eu não quis. Foi que vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Vocês endureceram os próprios corações. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então, a ação do Espírito não é de maneira irresistível, como ensinam os calvinistas. Graça irresistível, ação coerciva quase do Espírito, né? Que não teria por onde escapar. Não, não é assim. O sol que derrete a cera também endurece o barro, meus irmãos. Depende do coração de cada um. De como é que a gente vai reagir à ação de Deus, à ação do Espírito. Muitos acabam endurecendo o próprio coração quando eram para se converter. Pegam aquela oportunidade de conversão, aquela manifestação da graça e tornam ela em juízo. Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se os milagres que aqui se processaram tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, muitos teriam se arrependido e vocês não se arrependeram. Né? Então, a oportunidade, a manifestação da graça, a quem muito é dado, muito é requerido. Maior se torna a sua culpa. Eles precisam exercer muito mais endurecimento do próprio coração, fecharem cada vez mais as vistas, a ponto de blasfemarem. Quando Jesus expulsava demônios, os judeus religiosos, os líderes, interpretavam da pior maneira possível. Isso aí é um sinal do inferno. Ele expulsou o demônio pelo Beuzebu. Não é? Blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito está ali batendo, agindo, através dos sinais, dos milagres, dos prodígios, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas tem gente que não se convence. Endurece o próprio coração, a ponto de... do Estevão, né, no seu discurso final, quando ele estava ali diante do sumo sacerdote, Saulo, dos judeus, que tinham pedras em suas mãos prontos para matá-lo, apedrejá-lo, ele disse uma frase muito forte: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É o judeu, o povo judeu. Até o dia de hoje, o que acontece? Na sua grande maioria, mas há esperança. Paulo orou por eles. E a esperança em Romanos capítulo 11 de um avivamento, de um despertamento entre os judeus antes do final dos tempos, não é? Mas historicamente falando, muita dureza de coração para compreender o Evangelho, para aceitar o Cristo. É difícil. Os judeus aceitam o fato do endurecimento de Faraó, não é? Na boa. Deus endureceu o coração de Faraó, né? Na boa. Mas não reconhece que estão fazendo igualzinho, cometendo o mesmo erro. Seus corações endurecidos da mesma forma. Eles estão rejeitando do mesmo modo toda a graça, todas as ações de Deus. Paulo está falando o que aqui em Romanos capítulo 9, hein? Para pensar. É disso que trata. Por isso, Faraó veio à tona aqui, na boca de Paulo. Porque Faraó é um exemplar histórico de como um povo egípcio, os líderes, e o próprio Faraó, representando toda aquela nação, desprezaram todos os sinais de Deus, e a graça de Deus, e a palavra de Deus, e os mandamentos de Deus. O que o povo de Israel fez? E está fazendo, e fazia ali nos dias da igreja primitiva, de Paulo, rejeitando na sua grande maioria. O povo agraciado do Êxodo,
no Êxodo, deixa de ser favorecido quando se desvia da fé de Abraão e segue a incredulidade de Faraó. Deus endurece a quem quer e ele quer endurecer aqueles que persistem em endurecer os seus próprios corações. Israel resistiu ao Espírito Santo e endureceu seu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, Hebreus 3,15. E o texto lá de Atos 7,51 de Estevão, né? A quem mais é dado, mais será requerido, Lucas, tudo isso eu falei, Lucas 12:48. Endurece a quem quer. A exortação abaixo não faria sentido se o endurecimento do coração fosse produto de um decreto imutável de Deus. Se o endurecimento de coração, de quem quer que seja, é algo decretado, determinado por Deus desde a eternidade, que sentido faz essa exortação aqui de Hebreus 3,15? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Gente, alguém que já foi predestinado a endurecer o próprio coração não pode receber benefício nenhum dessa mensagem. Concorda comigo? E alguém que já está predestinado de maneira incondicional para o céu também não faz uma preocupação desnecessária, né? Tantas e tantas exortações para vigiar, perseverar e as ameaças, né? As ameaças. Porque as parábolas de Jesus sobre a necessidade de vigilância que são voltadas para os discípulos trazem consigo terríveis ameaças de serem colocados para fora, de virgens nécias que ficam de fora, onde há choro e ranger de dentes e por aí vai. São muitas parábolas sobre necessidade de vigilância. Perigo do endurecimento, né? E o próprio endurecimento de Israel não é definitivo, como a gente vê, né? Veja só, Paulo diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Em relação ao quê? A rejeição dos judeus? Mas por que ele ia ter grande tristeza e incessante dor no coração? Calma lá. Se ele é calvinista, se ele fosse calvinista, ele não podia ser, né? Mas se ele fosse adepto de uma teologia de eleição incondicional, de predestinação incondicional, ele não poderia estar inconformado, uma grande tristeza e incessante dor no coração, por causa dos decretos eternos de Deus. Pensa nisso. Não faria sentido. Paulo, isso está acontecendo assim porque Deus assim o quis e o desejou. Também Jesus, o choro de Jesus não faria o menor sentido, porque Jesus estaria chorando sobre aquilo que ele decretou desde a eternidade que acontecesse. Bom, fosse assim, por que orar e se esforçar pela salvação dos judeus? É o que ele faz, capítulo 10. E não adiantaria instigar ciúmes, como ele coloca lá no capítulo 11, através dos gentios, para incitar o povo de Israel à conversão. Paulo está tentando levar aqueles que são vasos de ira para a condição de vasos de honra. E está entendendo que Deus está agora usando os gentios, né, a conversão dos gentios, para causar ciúmes nos judeus, a fim de que os judeus possam se voltar para Deus. Paulo coloca isso nesses termos. Bom, Paulo usa a figura de Faraó para retratar Israel. Tem a ver com seu papel histórico como líder da nação egípcia no conflito com a nação de Israel e não diz respeito à sua salvação pessoal. Assim como Faraó, através da sua dureza de coração, serviu como um instrumento para o êxodo, produzindo a glória de Deus por toda a terra, assim também a dureza do coração de Israel favoreceu a redenção dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 11. É um paralelo aí. E não é, sabe, há salvação ainda para Israel e há salvação ainda para egípcios, tá? A coisa não é fatídica. Agora, por fim, para arrematar aqui, o último versículo basilar do calvinismo, devidamente interpretado. Vasos de ira preparados para a perdição. Romanos 9, 22.
o contexto das citações aqui do Antigo Testamento precisam ser trazidos à tona, precisam ser levados em consideração. Romanos 9, versículos 20 e 21. Esse texto não tem nada a ver com a salvação dos cristãos, pois o barro nas mãos do oleiro não é um indivíduo, é a nação de Israel. É a nação de Israel. Aí você tem que ler Isaías capítulo 29, versículo 16, capítulo 64, versículo 8, e Jeremias, em especial, Jeremias 18, dos versículos 1 a 6. E não pode ser usado para defender predestinação incondicional, como querem os calvinistas, os predestinistas. Não pode, em absoluto não pode, não dá, porque isso é ferir uma regra elementar e básica da hermenêutica. A citação de Paulo aqui sobre vasos de ira preparados para a perdição é uma referência clara a esses textos do Antigo Testamento, em especial, vamos tratar mais em especial aqui, Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, tá? Que ensina exatamente o contrário. Mas o contrário, ou seja, não ensina de maneira alguma algo como eleição incondicional, pelo contrário. Se ensinasse eleição incondicional, não poderia estar sendo dito a respeito de um povo que foi dito por Deus, um povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É sobre esse povo que é dito, vocês são um vaso nas mãos do oleiro. É só ler lá Jeremias capítulo 18, os versículos iniciais e todo aquele contexto, que vai falar também de nações, e que vai falar de que a fatura não está definida, que não tem nada a ver com predestinação incondicional. Vocês viram bom, eu vou pular esse texto de Isaías, porque seria interessante, mas nós não temos muito tempo. Vamos para Jeremias 18, que eu considero mais forte, versículo 6, por exemplo, 7 e 8. Veja o que Deus fala. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Está dentro do contexto? Vaso, Israel, oleiro. Está dentro do contexto? Tá. Paulo está trazendo esse texto aqui, fazendo uma menção a esse texto? Obviamente que sim. Porque trata-se de Israel. Trata-se de oleiro. Trata-se de vaso. Mas qual é o ensino lá em Jeremias capítulo 18? Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. O ensino aqui é claramente sobre eleição condicional, sobre decretos condicionais e não decretos incondicionais. Lembra do decreto condicional da profecia de Jonas, sobre Nínive? A palavra de Deus era: Nínive será, é um decreto, Nínive será destruída. Jonas não quis. Por quê? Porque Jonas conhecia o coração de Deus. O coração de Deus sempre é misericordioso para aqueles que se arrependem. E Jonas falou: não vou nada para Nínive anunciar essa mensagem de destruição, de juízo sobre Nínive. Vai que eles se arrependem. E eu já conheço o coração de Deus. Deus vai mudar de ideia. É claro, uma linguagem antropomórfica. Mas é como a gente consegue compreender as coisas. É como está claramente ensinado na mensagem do profeta Jonas. O que aconteceu? Sabemos. Jonas, por fim, prega, anuncia a destruição, o povo se arrepende e Deus se arrepende da destruição que havia decretado sobre eles. E aqui,
Então não se fala aqui de decretos incondicionais, mas de decretos condicionais. De Deus interagindo no tempo e no espaço com o povo. Como é que um texto que fala de oleiro, de vaso, de tal, pode ser tirado completamente do contexto das Escrituras Sagradas e agora interpretado como uma unidade estanque? Romanos capítulo 9, como se não tivesse referência nenhuma a todos os textos do Antigo Testamento que falam de vaso e de oleiro e de nações e de num contexto de condição, de mudança, de arrependimento. Como é que pode? Eles interpretarem exatamente o contrário, dizerem aqui, olha, o ensino é o seguinte, Deus já determinou a fatura desde a eternidade, Deus já criou vasos de desonra vasos de ira para desonra, para destruição, para danação completa. Está aqui predestinação para perdição. Quando você vai para Jeremias, que é o texto base, fundamental aqui, para que Paulo está se referindo a ele, e diz a mensagem desse texto o contrário, mas completamente contrário. Por favor, vejam isso com muito cuidado, gente. Mas com muito cuidado. Para vocês verem o tamanho, o erro da doutrina predestinista. É enorme, ele não é pequeno, ele é gigante. É algo que contraria tudo mais nas Escrituras Sagradas. Não estamos falando de qualquer coisa, não é questão de opinião, não, gente. Não é questão de opinião. Dá uma olhada aqui. Como conseguem ignorar a menção clara que o apóstolo Paulo está fazendo. A alusão clara, a referência clara. Porque se volta Paulo, em especial, à comunidade judaica, que havia se tornado cristã e que estava confusa. Mas o texto não para por aí. Jeremias 18. Agora versículos 9, 10 e 11. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado... Epa, está falando de Israel agora, hein? E se ele fizer o que eu reprovo e não obedecer, então me arrependerei do que pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês, por isso converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Para quem que ele está dizendo isso? Para Israel. E aí, o povo vai se arrepender? Não. Essa não é a profecia de Jeremias? O que acontece? O povo rejeita. O que vem sobre Israel? Sabe o que os falsos profetas, os sacerdotes de Israel estavam fazendo naqueles dias? Profetizando o seguinte, nós somos o povo escolhido, nós não tem para ninguém, nós temos o templo, nós temos a Arca da Aliança, nós temos as Escrituras, Jerusalém jamais vai cair, botem Jeremias no calabouço. Chamavam Jeremias de falso profeta, de alguém que pregava a destruição do templo. Como? Onde já se viu? Nós somos escolhidos. Eles confiaram numa eleição incondicional e se deram mal. E Jeremias dizia que é condicional, que é condicional, que é condicional, que é condicional, o tempo todo ensinando isso. E aí, meus irmãos? Só isso já seria suficiente, né? Mas tem mais, tá? Esse vaso de barro tem vontade própria e é rebelde, gente. Não, olha, a gente tem que entender as escrituras dentro do contexto. Esse vaso de barro não é um vaso de barro inerte, não é um objeto passivo nas mãos de um oleiro que faz dele o que bem entende. Não é assim. Aliás, quando a gente lê lá o texto de Isaías, né, 29, 6, diz lá que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas não por imperícia do oleiro, porque o vaso tem vontade própria, porque o vaso é um vaso rebelde, é casa rebelde.
Se estivesse totalmente sujeito ao controle nas mãos do oleiro, esse vaso jamais se quebraria, tá? A ilustração, então, do oleiro é contra o determinismo, e pelas razões que eu já coloquei aqui. Tá? Vasos de ira preparados para perdição precisam ser interpretados do seguinte modo. O vaso de barro não é criado, mas ele é formado. Ele não é criado desde a eternidade, ele não foi determinado desde a eternidade. Não tem determinismo aqui. Ele é formado, ele é forjado, e muitas vezes aqui, como ele tem vontade própria, tá? Não se trata de vasos, objetos passivos. E sabemos que não havia barro antes da fundação do mundo, tá? Bom, é só algo para considerar, né? É dito que os vasos de misericórdia foram preparados para a glória por Deus, mas em lugar nenhum, em parte alguma, é dito que quem foi esse agente, né? Dos vasos preparados para a perdição. Para a glória só pode ser Deus. Porque para a glória é mediante Cristo. Porque não há um vaso que por si só, por vontade própria, possa colocar-se diante de Deus com justiça própria. Então, todo preparo é do Espírito. Ele é o autor e consumador da fé. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ponto pacífico. Salvação vem de Deus, está em Deus, é mantida por Deus. Mas não sem a participação humana no sentido de não endurecer o coração, de exercer fé, de permanecer, de guardar o que tem para ninguém roubar a coroa, tá? Agora, se é dito que os vasos de misericórdia foram preparados por Deus, em lugar algum é dito quem foi que preparou, quem é o agente, né, dos vasos de perdição, para perdição. Provavelmente eles próprios, né? Sabemos que Deus não predestinou Israel para a perdição, e é de Israel. Vasos de ira aqui é um símbolo aqui, agora de Israel. Deus quis salvar, mas Israel não quis, e é exatamente da rejeição e do tropeço de Israel que trata Romanos capítulo 9. Veja os versículos 32, veja o capítulo 10, versículo 21. Israel desprezou a salvação, tropeçaram na pedra de tropeço. Não porque Deus os fez tropeçar. Não é isso que Paulo ensina aqui. Romanos 9:32. Tropeçaram. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como o vaso que o oleiro fazia na mão se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias 18:4. Falando da rejeição de Israel e Deus fazendo outro vaso. Todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar. Os ídolos os fizeram tropeçar. O meu povo tropeçou porque se esqueceu de mim. É o ensino, Jeremias 18, no contexto de vasos. Versículo 15. Pela incredulidade foram quebrados. Romanos 11, 20, pela incredulidade, não pelo um decreto eterno, incondicional de Deus. Gente, que coisa mais clara que isso? Tal rejeição sequer é final. Paulo fala sobre o seu restabelecimento em Romanos 11, 25. Em Romanos 11, 23 ele diz, os que foram quebrados, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, reenxertados, ou enxertados novamente, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. De novo. Cortados por incredulidade, reenxertados novamente, se abraçarem, abandonar a incredulidade e abraçarem a fé. Vasos de ira. Paulo não usa a expressão vasos de ira para discorrer sobre predestinação, mas para falar da rejeição temporária de Israel por conta de sua incredulidade, o que, de certa forma, favoreceu a salvação dos gentios, contribuindo assim para os propósitos divinos. Deus não destinou ninguém para ira, não nos destinou para ira, ou não destinou ninguém de antemão desde a eternidade para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9.
Deus não criou ninguém para a perdição, nem nós, nem o povo de Israel, nem mesmo os ninivitas. Jonas 4, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Veja, Romanos, no contexto de Romanos, Romanos 2, dos versículos 4 a 11, tem mais aqui um extrato desse texto, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu, primeiro, e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Portanto, ou desprezas tu a riqueza e a sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ele está se voltando aqui a um grupo em especial, ou a uma pessoa especial, né, que representa um grupo. Mas segundo a tua dureza, quer dizer, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza você não se arrepende e acumula para ti ira para o dia da ira. Onde é que está a predestinação incondicional aqui? Em lugar nenhum. Deus não faz acepção de pessoas. E essa é uma palavra de advertência, uma sacudidela para que eles possam voltar a cair em si, né? Dois grupos de pessoas, vasos de misericórdia e vasos de ira. Efésios 2, de 1 a 5, os cristãos devem reconhecer que houve um tempo em que fizeram parte do grupo vasos de ira, ou filhos da ira. Eles puderam sair de um grupo e passar para o outro. Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino. Nós éramos antes filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus, né? Romanos 2, 1 a 5. A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Bom, já falamos. 2 Pedro 3, de 9 a 16. Deus não quer que ninguém se perca. Sua paciência visa dar mais oportunidade para o arrependimento. A relevância da pregação para a salvação de todos os que creem. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. O Senhor é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10. Vasos de ira podem se transformar em vasos de honra. Gentios crentes são adotados como filhos da promessa, enquanto os filhos da carne são rejeitados por conta da sua incredulidade. Romanos 9, 11, Romanos 11, 17. Paulo fala da esperança que tem da conversão dos judeus. Já falamos disso. E versículo 14 do capítulo 11. Né? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados. Bom, já falamos sobre isso. Paulo ora pela salvação dos endurecidos vasos de ira, já tratamos disso. Todos podem ser salvos, meus irmãos. Paulo cria na possibilidade de salvação dos endurecidos judeus, daqueles vasos de ira, que ele chamou de vasos de ira, como também na possibilidade de salvação de todos, sem distinção, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, como já lemos aqui. Gentios eram os filhos da ira, mas agora, né? Os gentios crentes que anteriormente eram filhos da ira se tornaram filhos da promessa, Efésios 2, de 3 a 6. Vasos de ira podem se transformar em vasos de honra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Advertência aos vasos de honra, hein? Olha a advertência aos vasos de honra, que não combina com uma ideia de predestinação incondicional. Aos que Paulo chamou de vasos de misericórdia, preparados de antemão para a glória, capítulo 9, versículo 23, versículo 24, ele adverte agora, no capítulo 11, versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. E aí lembramos de João capítulo 15, né, se um ramo que estiver em mim não der fruto, será cortado e lançado fora. Mas esburro meu corpo e eu reduzo a escravidão, já li aqui, Romanos 9, 27, não, 1 Coríntios 9, 27. Advertência aos vasos de honra. Enquanto o destino do povo de Deus está definido, todo Israel será salvo, o destino dos
indivíduos está condicionado à fé no Messias, que lhes permite fazer parte desse Israel de Deus, sendo, portanto, necessário estar em Cristo pela fé e nele permanecer fiel até o fim, conforme tantos outros textos bíblicos que a gente pode citar. O destino de Jerusalém poderia ter sido outro, né? Como a gente vê em Jeremias 38, versículos 17 e 18. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma. E essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. Onde é que está a predestinação? Em lugar nenhum. Bom, gente, eu poderia continuar falando, né? A fé vem pela pregação e não pela eleição incondicional. A eleição, a terceira parte seria uma comparação com Mateus, as parábolas, a parábola das bodas de Mateus 22, pois eu já andei adiantando para vocês aqui de en passant, né, minutos atrás, e já fomos longe aqui nas nossas considerações. Acho que já fica cansativo para vocês e é suficiente por enquanto. Eu quero terminar por aqui e se tiver alguma dúvida, perguntas, eu vou responder nesse momento, se não podemos já até nos encaminhar para o encerramento. Terras da Palestina não sabiam que ele era o Salvador. Somente para quem era revelado, que a ele recebia com amor. Sua mensagem tinha o poder sagrado de o coração do homem transformar. O seu sangue perdoava os pecados de quem tinha um coração quebrantado, que a ele decidisse entregar.